João, Jesus vai o encontrar depois. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Agora preste atenção. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus se abriram. Tente imaginar a cena. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Aqui está a Trindade em ação: Jesus nas águas, o Espírito descendo como pomba, e vindo sobre ele. Olha o 17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem é que está dizendo isso, gente? Deus. Ponto. Quem está dizendo isso? Deus. É Deus que está dizendo que Jesus é o seu filho amado. Pois não. Então, mas será que foi porque quando ele se fez carne, foi que ele se deu esse direito de ser filho? Sim. Quando você fez carne. Sim. Porque Quando você fez, então, na eternidade não tem esse nível de filho, você entendeu? Mas a partir do momento que o filho, que Jesus encarna, ele se torna filho. E aí Deus é necessário que naquela hora ele se manifeste falando que ele era filho. Isso é importante. Guarde aí o texto que a gente vai voltar nele. Isso é importante por quê? Porque veja bem, por que Jesus traz a ideia de que ele é filho de Deus? Vamos lá. A figura mais próxima, a figura humana mais próxima que nós temos de Deus, quem é? Nosso Pai. Bom, eu vou falar de linha geral, de forma geral. Quando nós falamos de pai, nós falamos de um protetor, de alguém que cuida, de alguém que guarda, de alguém que está perto quando você precisa. Sim ou não? Sim. Essa é a figura de pai. E eu estou falando aqui em linha geral, tá? Linha geral. Essa é a ideia de que Jesus vem trazer para o mundo. Por quê? Porque o mundo em si não tinha essa ideia de um Deus como Pai. Você não vai ver nas páginas do Antigo Testamento nenhum hebreu ousando chamar Deus de Pai. Deus de Pai era uma blasfêmia. Alguém dizer que era filho de Deus era uma blasfêmia. Aliás, foi por causa disso que entregaram Jesus à morte, ou uma das razões. Por quê? Porque veja bem, no Antigo Testamento a sensação que temos, no Edson, é de que Deus está distante. Há uma distância entre Deus e o homem no Antigo Testamento. E essa distância, ela não foi provocada por Deus. Mas Deus vê uma necessidade de aproximar. Sim, não por causa dele, mas por causa da religião. E do pecado. Principalmente, do pecado e também da religião. O pecado afasta o homem de Deus. A religião também afastava a ideia de Deus perto. E aí o que acontece? Deus envia Jesus. E quando ele se encarna, quando ele se materializa em ser humano, ele vai dizer que ele é filho. Ou seja, ele está colocando na mente dos seus discípulos a importância de termos um Pai. Ele, Jesus, está dizendo: Deus não está distante. O pastor João Ribeiro, uma vez eu vi ele ministrando, tem algo fascinante sobre essa relação de Jesus ser Deus, filho ser Deus. Ele fala assim: o leão, o filho do leão é o quê? Leão. O filho do jacaré é o quê? Jacaré. O filho do homem é o quê? Homem. E o filho de Deus é o quê? Deus. Pronto. Achei fantástico. Aleluia. Achei lindo. Sensacional. Então essa era a ideia de trazer, olha,
O pecado afasta, principalmente no contexto de Jesus, a religião está afastando vocês de Deus. Então, eu vim trazer a ideia de pai. E olha que coisa interessante. Deus, está dizendo para quem aqui? Está dizendo para João Batista, está dizendo para os discípulos de João Batista, está dizendo para próprio Satanás, e está dizendo para Jesus no momento do batismo: eis aí o meu filho amado, que me comprasse. Mas João Batista também não sabia? Essa expressão de filho não. Não? Sabia que era Deus, que Deus havia enviado o seu representante. É o primeiro mas que o tem filho, um dom de revelação. É o primeiro que é batizado com dom de revelação. Sim, mas ele ainda está... Eis o Cordeiro. Chegou. Deus precisava. João Batista sabia que ele era o Messias, agora não como filho, é diferente. Só que tem um detalhe: o capítulo 3 termina, vem o capítulo 4. Olha só, versículo 1, ou capítulo 4, versículo 1. Depois da declaração em que Deus diz: eis aí o meu filho amado, aí o capítulo 4, versículo 1. Então, é como se o evangelista Mateus quisesse abrir um parênteses. Chamar a atenção. Então, foi conduzido Jesus por quem, gente? Pelo Espírito. Pelo Espírito, E maiúsculo. pelo Espírito Santo, ao deserto. Não se trata de uma materialização. Jesus desapareceu nas águas e apareceu no deserto, guiado pelo Espírito. Não, o Espírito foi acompanhando Jesus desde as águas e conduziu Jesus para o deserto. Como homem. Como homem. Como carne. Como homem. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois... Isso aqui é importante, que o diabo, ele só a tentação se tornou intensa, ou seja, o diabo intensificou o ataque depois que Jesus teve fome. Pode perceber, durante os 40 dias não houve um ataque assíduo. É justamente isso. Quando aqui diz que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, que você entende que 40 dias ele estava no deserto. Sim. Só que está falando que depois ele teve fome, não foi durante os 40 dias. Não. Então ele ficou mais tempo no deserto. Provavelmente, a gente Porque não tem quando diz, essa... Jesus ficou 40 dias e quase... Ele ficou além disso. Porque Sim. quando fala que depois teve fome, Depois não dos foi durante 40 os dias, 40 dias. a gente não tem essa noção de tempo, mas dá a entender Dá a dessa entender forma. que ele ficou mais. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, pastora. Jesus ali, ele é homem. Ele está na matéria humana. Sim. Meu Deus. A partir do momento em que o seu corpo físico demonstra fraqueza, quem que se aproxima? Satanás. O diabo, ele nunca vai se aproximar de você Quando você está forte. quando você estiver no alto da sua fé. O interessante, professor, é que no 3, que Jesus está lá no deserto. Se tu és o filho. Eu vou chegar lá. Olha só. Parei. Eu vou chegar nesse detalhe. Veja bem, gente. O diabo, ele vai esperar a nossa carne sentir fome. É, Satanás. Esse é o detalhe. O diabo, ele vai andar ao redor, ungindo, como diz o apóstolo Pedro, vai nos tentar, mas ele vai intensificar o ataque naquela área que você está fragilizado e fragilizada, quando ele perceber que naquela área você está com fome, ou a sua natureza está faminta. A carne está pedindo. Exatamente. E aí eu não estou falando da área sexual que nós temos, a nossa necessidade sexual, enfim, eu estou falando em todos os sentidos. Em contexto, aquela determinada área, Fraqueza. exatamente, que você é mais frágil, se você demonstrar que você está com Fraqueza fome pra ele, naquela área, ele vem querer aí ele falar. vai se apresentar. E a primeira coisa que o diabo faz é justamente essa: questionar na sua filiação.
cadê o seu Deus? Porque veja bem, o que nos identifica como filho de Deus? A figura de um pai. Se ele perceber que aquela área sua, aquela área fragilizada sua, está com fome, a primeira coisa que o diabo ele vai colocar em xeque é sua filiação. Se tu és o filho de Deus. Mas peraí, o diabo está colocando em xeque algo que Deus disse. Ele estava lá e ouviu. Você entendeu? Ô professor, mas pro diabo perceber que nós estamos fracos, a gente precisa dar sinal. O nosso corpo precisa dar sinal. A nossa área fragilizada dá um sinal. Alguma O coisa próprio nós Espírito fizemos leva. para o diabo ele perceber isso. Sim. E o próprio Espírito leva a nós a esse ponto para ser testado. Sim. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre a questão do diabo colocar em xeque a nossa filiação. Por quê? Vamos lá. Se ele conseguir colocar em xeque a nossa filiação, automaticamente vai ser produzida uma dúvida em que, puxa, será que eu Sou merecedor. sou filho ou deixei de ser filho por causa dessa fragilidade? Aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque veja bem, a nossa fragilidade, ali Jesus está frágil. Não é que Jesus pecou, ou que está em pecado. Ele está com o seu corpo naquela área da fome fragilizado. E essa fragilidade de Jesus não o impediu de continuar sendo filho. Não é a questão da fragilidade, puxa, eu deixei de ser filho. Não, Jesus está como um humano ali. Essa fragilidade de Jesus não impediu dele ser filho. O problema é que o diabo, nesse ponto, ele usa essa fragilidade para colocar em dúvida a filiação de Cristo. Porque se ele conseguiu, o que está acontecendo aqui? O diabo está querendo entrar na mente de Jesus. O diabo está tentando colocar na mente de Jesus que naquele momento ele deixou de ser filho. E automaticamente, se Jesus acreditasse nessa mentira, nessa distorção, automaticamente o seu elo de comunhão, porque a figura mais próxima que nós temos de Deus é a figura do Pai. E a partir do momento que ele entender, poxa, deixei de ser filho por causa da minha fragilidade. Não, quem disse isso foi o diabo. Quem está dizendo isso é Satanás. Satanás está usando a fragilidade para dizer, acho que você deixou de ser filho. Você entendeu? A diferença. E aí que muitos de nós entramos num quadro de depressão, achamos que, puxa vida, agora acabou tudo, quando na verdade é uma mentira que está se passando por uma verdade. Pois não. É muito interessante porque traz dois pontos. A necessidade que o corpo tem do alimento, o que a gente é capaz de fazer por causa do alimento. E segundo, a necessidade de sermos filhos. Então, o que fazemos para ter uma paternidade. Então, tudo o que se envolve, em nossas vidas. O alimento, a carne e essa necessidade de nos apegar a pai. Então, essa conotação, que Satanás sabe disso, e é onde ele trabalha. Na verdade, ele está usando uma mentira para manchar uma verdade. Essa é a estratégia de Satanás. Vocês lembram de José? Sim. Dos irmãos dele sujou a túnica com sangue, Sim. tentaram esconder a verdade. Tem um pregador famoso que ele usa eu gosto muito dessa parte porque é interessante. Os irmãos de José, para convencer o pai Jacó de que José morreu, o que vai apresentar? A túnica com sangue. A túnica manchada de sangue. O sangue não era A dele. túnica era de José, A túnica mas o sangue não era de José. Eles pegam uma verdade, esfregam uma mentira. E é onde Jacó se entristece. Exatamente. Porque ele reconheceu a túnica. E aí que está. O diabo ele é assim. Ele pega uma verdade e esfrega na mentira.
E uma das situações que a gente está estudando, Jesus é a sua consciência de quem ele era filho, portanto ele não tinha que temer essa filiação. Por isso que o diabo faz isso, ele A sempre fra- vai dar, né? Exatamente. A verdade pra mentira, né? A fragilidade do corpo de Jesus naquele momento não tornou Jesus um filho abastado, ele continua sendo filho. Porque ele tinha consciência daquilo que ele... A gente tem que entender que nós somos assim. Por exemplo, não é porque uma área da minha vida está frágil, eu não estou conseguindo manter a firmeza dessa fragilidade, que eu deixei de ser filho. Por isso que a Bíblia diz, né? Você Por isso que a entendeu? Bíblia diz, né? Você entendeu? Eu vim pro culto hoje. Isso é importante. Por quê? Porque à medida em que Satanás colocar essa dúvida, vamos lá. Quem é que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito. E Jesus fez o que no deserto? Jejuou 40 Jejuou. dias, 40 noites. Certo? Jesus foi para o deserto, jejuou. Então ali ele não está como Deus, ele está como um homem. Dá a entender o seguinte, que o Espírito Santo conduziu o homem Jesus para o deserto, para enfrentar o diabo como homem. E a prova de que ele está como homem, que na Bíblia vai dizer que teve Fome. ali está a prova de que ele está como Olha só que coisa fantástica. O Espírito Santo está conduzindo Jesus para o deserto para enfrentar o diabo, não como Deus, não com superpoderes. Ele está dizendo: olha, você vai enfrentar o diabo como um homem, como um ser humano. Você não é... Se Jesus, me perdoa, tá? Não, fica em paz. Se Jesus naquela hora transforma a pedra em pão, ele ia dizer o quê? Tá vendo? Você veio aqui como Deus, o que você veio fazer aqui? Exatamente Quer isso. esfregar na cara na hora. Exatamente isso. Aqui a gente aprende, não, gente? Aqui a gente aprende o princípio. A gente tem que encarar todos os dramas que a gente enfrenta não como super crentes. Mas como homens frágeis que nós somos. Exatamente. Aleluia. A gente tem que lembrar, viu, pastora, que a gente não é máquina. Meu Deus. A gente tem essa fantasia de ser super poderoso. Não é Principalmente possível. quando tem um cargo eclesiástico. Exatamente. E aí as pessoas acabam depositando. Exatamente. Tem que ser perfeito. A gente vive dentro de um meio evangélico aonde a gente tem que ser parecido com uma máquina. E é aí que o diabo tem ganhado terreno. Porque é justamente isso que ele quer que você faça. Que você faça a obra de Deus achando que é uma super máquina. Onde a Bíblia diz que é para fazer as coisas com ordem e com decência. Exato. Tá Envolve uma abraçar o série de mundo, né? coisas. Se você andar na santidade, procurar andar na santidade, vamos falar assim, tá vendo? Quer ser santo. Quer ser santo Se de você nós. não conseguir andar nessa vida de santidade, faz a obra relaxadamente. Olha como está fazendo de qualquer jeito. Parece um contrapiso, o Edson. Parece até uma heresia que eu vou dizer aqui. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você se mate na obra de Deus. Rala, 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 rala. Veja bem, eu não estou, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer a obra de Deus. Não é isso. Eu não estou falando para você deixar de vir para a igreja, até porque eu seria antibíblico, porque Deus mandou Salomão construir o templo para habitar ali o seu nome. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Davi lhe dizia: me alegrei quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Não estou inviabilizando a questão. Estou falando assim, quanto mais você se desgastar com a obra, você esquece de você. E é isso que o diabo quer. Isso daí. De você, da sua família. Tudo, em geral. Porque quando você encara a obra de Deus, estou pegando o exemplo do deserto aqui. Quando você encara a obra de Deus como uma super máquina, querendo resolver o problema de todo mundo, o diabo está... Porque você está esquecendo da sua filiação. Ainda bem que eu me libertei de pegar problema. Só Você esperando a oportunidade.
Ele vai esperar a sua fragilidade Que é a e ficar carga, por né? comida. A gente, Isso é como ser bíblico humano, quando tem um... diz que quando você faz a obra, Deus cuida dos teus. Isso é bíblico. Olha, Não está na Bíblia. expressamente isso aí não está na Bíblia, mas há vários textos aí que comprovam que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu poderia citar a mulher samaritana, ela pega o cântaro e deixa no chão e vai avisar que encontrou o Messias. Sim. Eu te pergunto, enquanto ela está avisando o Messias, que encontrou o Messias, quem é que mexe naquele cântaro? Que está, porque ela está conversando com Jesus. Veja bem, eu sou a mulher samaritana, você é Jesus, você está na minha frente. Jesus transforma ela naquele diálogo. Ela pega o cântaro e deixa onde? No chão. Deixa na frente de quem? De Jesus. Os pés de quem? De Jesus. E vai falar lá que E, encontrou. e aquele cântaro era testemunha dela, da vergonha dela. Exatamente. E vários outros textos. Então, eu acredito nisso. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. O grande problema não é fazer isso. Eu vou cuidar das coisas de Deus, que Deus cuida das minhas coisas. A gente tem que encontrar um equilíbrio aí. Por quê? Veja bem, eu estou afirmando que quanto mais você encara, ou eu encaro a obra de Deus como super máquina, eu estou esquecendo de mim, da minha filiação. Isso daí é verdade. E por isso que Jesus foi mostrado no deserto. Vou te dar um exemplo simples. Eu tenho um grupo de 10 pessoas sobre os meus cuidados. Se eu for tentar cuidar e resolver e ajudar a resolver os problemas dessas 10 pessoas, pega um prazo de 30 dias, você não vai tirar um dia desses 30 dias para cuidar da sua filiação, como deveria ser cuidado. Aí na sua casa também tem problema, na sua vida também tem problema. Quem vai cuidar do seu? O que Cristo está nos ensinando é o seguinte: ele encarou o diabo como ser humano, limitado, mas ele tinha uma arma, o jejum. 40, né? Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós estamos nesse Você assunto, entendeu o que eu disse? esse assunto de jejum de Jesus. Qual que é a possibilidade de Jesus não ter bebido água nesses 40 dias? Existe essa possibilidade? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não estava como Deus no deserto. Você concorda comigo? Não. Ser humano. É provado pela ciência, por A mais B, que o ser humano ele não sobrevive sem água após o terceiro dia. Os órgãos entram os órgãos começam a ter morte, tem um termo técnico para isso. Começa a Regenerar? Não. Começa a apodrecer, primeiramente Morte começa de órgãos. Acho que é mais ou menos, isso. porque deixa de circular água e o nosso corpo ele é, se eu não me engano, mais de 80% de água. Então, quando eu acredito, não está na Bíblia, mas se tratando de ali ele está como homem, ele não está como Deus. Se ele fosse para o deserto para jejuar 40 dias como Deus, ele porque Deus não come, ele é espírito. Você entendeu? Ele está ali num corpo. É impossível ele ter ficado 40 dias sem comer e sem beber. Impossível. Então ele fazia um jejum, aí beleza, aí acabava o jejum, ele comia alguma coisa e O começava. que eu acredito, e aí existem outras possibilidades. Existe a possibilidade do jejum parcial. O que seria jejum parcial? Ele se abstia de alimentos sólidos e se alimentava com água. Isso é uma possibilidade. Existe a possibilidade dele, um judeu, normalmente fazia esse tipo de jejum, iniciava-se o jejum pela manhã e terminava o jejum à noite. Até porque o texto vai dizer que ele teve fome por 40 dias, então é difícil um homem Sim. ter só depois de 40 dias. Não, ele teve fome durante o jejum. Porém, eu costumo dizer o seguinte, a gente se prende, pastor Eduardo, a essa questão do tempo sem alimento, do tempo, é importante. Quando eu falo isso, eu falo que cada um tem a sua experiência no jejum com Deus. Tem gente que jejua de manhã até o meio-dia, tem gente que jejua o dia inteiro, tem gente que jejua 3 dias. Esse não é o problema. A grande questão do jejum é o propósito. A entrega. O
que prevalece, o jejum ou o propósito? O propósito. Porque quando você está fazendo um jejum, aí de É repente claro você quebra. que o propósito acompanhado pelo jejum. Sim. Mas o que por prevalece isso, é o propósito. Porque é o em cima do seu propósito. propósito, Deus vai te Eu fortalecer. É o propósito. Porque a gente, veja bem, é uma linha tênue Sim. essa questão do Mas jejum. A depende gente da tira hora. essa base, se a gente for olhar que esse texto aqui de Jesus, quando ele jejuou, o Espírito já estava preparando ele com o propósito. Sim, E não cair na e a tentação gente precisa do entender inimigo. o seguinte, que nesse momento, quem está conduzindo Jesus É o Espírito. é o Espírito. Então, é muito comum pessoas em um propósito com Deus estar em um ambiente, em um estado espiritual, que até a fome desaparece. Não, isso daí é óbvio, não, jamais. Sim. Não é questão de toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu já fiz um jejum de 3 dias e meio no seco, sem comer, sem beber. No 3º dia e meio eu entreguei. Quando eu subo para o monte para fazer acampamento de 3 dias, é sem comer e sem beber. Esse é um propósito, e repito, é uma experiência particular. Então, isso daí é o que eu falo. Chega ao 3º dia, automaticamente você já começa a se sentir debilitado. Não que machuca, porque se machucar já não recebe. Mas assim, a possibilidade, por isso que eu perguntei isso, por quê? Porque a possibilidade, como um homem, não teria como. Não, 40 dias não. Porque automaticamente o primeiro você fica, o segundo você fica. Chegar num ganhando de 3º, você já começa a sentir algo diferente. Existem essas especulações Isso. Do jejum parcial, do jejum total por um determinado período e depois alimenta, entre o jejum. O que de fato pode ser encarado como uma verdade, que ele